Ok, Jesus entrou na casa e hoje a gente vai falar de uma passagem conhecida, cantamos essa música aqui hoje, que é os discípulos a caminho de Emaús. Jesus entrou na casa deles e tudo mudou. Então a gente vai continuar essa série. Relembrando, a primeira mensagem foi sobre quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria. E a gente abordou o assunto sobre a plena satisfação em Deus. A plena satisfação que nós encontramos em Jesus. Só encontramos nele. A segunda mensagem, pastor Marcos, foi Jesus na casa de Simão, o fariseu. E nos atentou, nos chamou a atenção para o quanto a gente pode estar vivendo uma vida hipócrita diante do Senhor. Que tem uma das coisas que o Senhor não gosta, Ele detesta, é a hipocrisia. Então a gente precisa nos atentar. E às vezes a gente não percebe nas pequenas atitudes. Então se você não ouviu as primeiras mensagens, está disponível no nosso canal. Tá? Então é só entrar lá. E hoje a gente vai para a nossa terceira mensagem. Vale a pena demais ouvir as outras duas. Eu gostaria de contar um fato, uma realidade, que é engraçada. Na verdade eu quero perguntar para vocês se acontece só na minha casa ou se acontece na casa de vocês. O fato é que quando a gente está procurando alguma coisa, algum objeto, nós homens, pode ser uma chave, uma carteira, um livro, qualquer coisa, desaparece. É só em casa que acontece isso. Os homens de casa, né? Porque o Simon já está fazendo isso. Mãe, não estou achando, mas está aí na gaveta, filho. Não está aqui, eu tenho certeza. Aí a mãe vai lá e está lá. E o marido é a mesma coisa. É ou não é? Então, olha lá. Isso eu chamo de o mistério do objeto perdido. Você está procurando, por exemplo, aqui a tesoura, ela está aqui. A gente olha e não encontra. É um mistério, eu não sei o que está acontecendo. Sempre desaparece. Eu não sei o que acontece. Então o homem tem uma dificuldade enorme, né? Enorme, de olhar aquele lugar e está lá o objeto, mas não encontra. Olha de perto e não acha, é impressionante. E geralmente é quando a gente está com pressa. É ou não é? Está com pressa, a chave some. Aí briga com todo mundo. Não deixa a chave no lugar. Acontece só em casa. Só em casa. Em casa de vocês não acontece isso. E aí a vontade da mulher é dizer: você está cego? Você não está vendo? Graças a Deus que as nossas mulheres são pacientes, bondosas e não faz isso com a gente. Então é uma coisa inexplicável. Parece que o homem tem esse drive instalado, programado já de fábrica, para não achar. É engraçado. Mas eu gostaria de chamar a atenção nesse ponto. Muitas vezes a gente está vendo, a gente tem a possibilidade de ver, mas a gente não enxerga o elemento principal. A gente olha para a gaveta e não enxerga o que está procurando. A gente olha para algumas situações e não enxerga o que a gente está procurando. A gente não percebe. Parece uma cegueira, parece que aquele alvo que é importante, aquele objeto, é justamente o que some. Bom, guarda esse fato, que a gente vai ler a passagem de hoje. Lucas 24, 13 a 34. Lucas 24, 13 a 34. Passagem do caminho de Emaús. Quem puder abrir, é melhor, porque aqui acho que está pequeno, né? – 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles.
Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe dessas coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança. Deixa eu ver aqui. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram. Não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus o conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria viagem, mas eles insistiram: fiquem conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Eles disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Amém. A narrativa diz que havia 2 discípulos indo lá para o povoado de Emaús, que ficava a 11 quilômetros. Então é uma boa caminhada. Aqui a nossa turma de caminhada aqui não passou de 4. E só foi uma vez, mas a gente vai pegar firme nisso. 11 quilômetros, né? Uma bela de uma caminhada, dá para conversar bastante durante esse caminho. E no caminho eles estavam conversando sobre o que tinha acontecido naquele final de semana. Enquanto isso, o próprio Jesus se aproximou no caminho e puxou conversa com os 2. Mas eles estavam como que impedidos de reconhecer que aquele homem era Jesus. E aqui é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Ponto 1. A cegueira espiritual nos impede de ver claramente e nos leva à ruína. Então é um grande problema quando não enxergamos o que realmente importa. O principal, que é como aquele objeto que eu comentei, que a gente procura, mas não consegue enxergar. Isso é um problema. É como aquele objeto perdido na casa, no qual a gente precisa muito, está ali. Nós vemos, mas não achamos. Parece uma cegueira só para aquele objeto. E a cegueira espiritual é a mesma coisa. Existem algumas interpretações que os comentaristas vão dizer a respeito dos 2 discípulos não reconhecerem o Jesus naquele momento. Então, uma delas, que se chama passivo divino, essa é uma interpretação, que é que Deus mesmo, o próprio Deus, que está ali, um sujeito passivo oculto, ele impediu os discípulos de enxergar. Então essa é uma das interpretações. Por quê? Porque havia um propósito nisso. Havia um porquê Deus não deixou. Então qual que é o propósito, né? Provavelmente para quê? Para restaurar a fé. Provavelmente para ensinar a palavra, o evangelho para os 2 discípulos.
para se revelar no final. John Stott diz assim: uma revelação pessoal de si mesmo, por Jesus, teria eliminado a agonia dos dois discípulos, na hora. Mas Jesus deliberadamente adia sua identificação até que tenha mostrado a ambos que tanto a morte como a ressurreição de Cristo foram preditas pela Escritura. Então esse é um propósito. Pode ser que Jesus estava querendo ensiná-los. E com certeza é válido, é uma interpretação correta. Outra interpretação, muitos dizem, é que Jesus estava com uma aparência diferente. Fato de ter sido glorificado, enfim, o pessoal acha, alguns comentaristas vão dizer que, não, eu acho que ele estava, pode ser que ele estava com uma aparência diferente, glorificado, né? Outra é que emocionalmente e espiritualmente, os dois discípulos estavam abatidos, tristes, eles estavam cansados. Então esse pode ser um fato de não terem reconhecido Jesus. E a outra é que a incredulidade deles, o fato de não acreditarem que Jesus era o Messias, os fez não reconhecer Jesus. Essas interpretações estão corretas. A gente não pode descartar nenhuma e nem outra e falar, não, isso daqui é descartável. Todas elas se complementam, se você parar para pensar. Mas hoje eu quero atentar a uma delas. Vamos ao texto. Se atenta na resposta que Cleopas, um dos discípulos, mostra o coração dele, revela o coração dele. E o coração que se revela quando Cleopas fala, tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. O que mostra? Que ele tinha um coração incrédulo, que ele tinha um coração frustrado. Ou então, na outra interpretação, sem muito conhecimento. Talvez não ensinaram. Mas eu acho difícil, naquele contexto, ele não saber do Antigo Testamento, sendo um homem. Entende? Ele sabia. Ou seja, eles tinham perdido a fé, a esperança em Jesus, pois idealizaram nos corações um Salvador diferente de Jesus. Então eles idealizaram um personagem diferente, uma pessoa diferente, um Messias diferente. Eles esperavam aquele Messias. É por isso que a cegueira espiritual, que é derivada de uma incredulidade no nosso coração, nos leva à ruína. Porque nos afasta de Deus. Quando nós perdemos a fé, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos sentir, amar, reconhecer Jesus. Entende como é grave? Até mesmo diante da presença de Jesus, não o reconhecemos. A coisa mais triste é estar indiferente à presença de Jesus. Não sei se vocês já viveram momentos assim. Não sei se você já parou e percebeu pessoas indiferentes à presença de Jesus. Jesus está conosco. Mas quantas vezes a gente fica indiferente à presença dele? No nosso dia a dia. A cegueira espiritual não é falta de visão, mas é a incapacidade do coração de reconhecer a presença de Cristo nas circunstâncias diárias. Não é falta de visão, como a gente viu, a gente está vendo, mas não está enxergando, não está percebendo, a gente não está abraçando, a gente não está. É como se Jesus não estivesse nas nossas vidas. É como se a gente passasse de segunda até domingo, até o outro sábado, como se Jesus não estivesse nas nossas vidas. Isso é grave, porque Ele está todos os dias junto com a gente. Muitas pessoas hoje vivem na cegueira espiritual. Tem aqueles que
que são como os 2 discípulos, já conhecem a Jesus, andaram com Jesus, conviveram com Jesus, mas as coisas desse mundo, as dificuldades, os desânimos, as situações da vida, sufocam a fé. São como aquelas sementes da parábola do semeador, que caem na beira do caminho, que caem no meio dos espinhos, que caem no solo rochoso, até começa a desenvolver, mas é sufocado. A fé é sufocada. Mas hoje, se você tem sentido isso, se você está percebendo que na sua vida está assim, que muitas vezes você tem sido indiferente com a presença de Jesus na sua vida, você pode se arrepender e se reconciliar com Ele. Ele está de braços abertos. Porém, tem aquele outro grupo de pessoas que até sentem um vazio, um espaço não preenchido. Tem pessoas que estão sentindo isso nesse momento. Sentem um vazio na alma, mas não entendem muito bem. Não sei, não consigo entender o que está acontecendo, mas eu sei que eu sinto um vazio dentro da alma. Sabem que Jesus existe, que Jesus está aqui, porém não sabem o que fazer. Nesse dia, Ele te chama para conhecê-lo, para andar com Ele, para conviver com Ele. E o outro ponto é o resgatador poderoso versus o servo sofredor. Os 2 discípulos, assim como os outros discípulos, estavam esperando o quê? Um resgatador poderoso. Eles estavam esperando aquele cara que iria libertar Israel do Império Romano. Esperavam uma revolução, um Messias imponente, eloquente, de boa aparência, de estatura elevada. Características de um verdadeiro rei. Era isso que eles esperavam. Aquele rei que ia sentar no trono para governar, no qual, agora eu tenho orgulho desse rei. Eles esperavam essa caricatura de rei. Eles não entenderam a palavra, não entenderam o que os profetas haviam escrito. Eles até leram, eles até conheceram, eles até decoraram, alguns até decoraram, mas não entenderam. Eles tomaram para si apenas o que eles queriam acreditar. Quantas vezes a gente não faz isso com a Bíblia? Não faça isso com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente toma para si só aquilo que a gente quer acreditar. A gente pinça algumas palavras, mas aquelas palavras duras, de arrependimento, de confronto ao nosso caráter, a gente deixa de lado. Não, essa aqui é boa, essa aqui, que eu vou prosperar, que eu vou ganhar, que eu vou ter vitória, essa é boa. Agora essa aqui que está me confrontando demais. Ai, minha mentirinha, meu passar a perna ali, omitir alguma coisa aqui. Não, isso no sábado eu resolvo com Deus, vou lá, peço perdão e está tudo certo. Deus não é assim. Jesus está andando com a gente pelo caminho. Se lembre disso. Ele está com você. Procure entender de verdade, mesmo que seja dolorida a palavra. Mesmo que mexa com você. Mesmo que mexa com as suas convicções humanas. Mesmo que mexa com os seus sonhos. Deixa a palavra de Deus te confrontar. Deixa ela te transformar. Porque a palavra de Deus, nesse contexto que a gente está vendo hoje, dizia o quê? Que o Messias viria, mas ele deveria passar por sofrimento e morte. Os textos que descrevem Jesus no Velho Testamento são profecias de um Messias que iria nos libertar, sim,
mas não do Império Romano. Nos libertar das garras da morte, nos libertar do pecado, nos salvar dos nossos delitos. Era esse Messias que estava falando. Foi exatamente isso que Jesus fez. Vamos ver no profecia de Isaías 53. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença como um tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Totalmente ao contrário. Não tinha beleza alguma. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Esse é Jesus. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Olha o que ele fez no nosso lugar. Olha o que a gente deveria passar. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Nós somos adotados como filhos. Muitos descendentes. Se lembrem disso. Terá a vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, e foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Aleluia. Esse texto, essa profecia de Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer, há mais de 700 anos. Foi exatamente o que aconteceu, detalhe por detalhe, exatamente, nada mudou. Exatamente como estava escrito, mínimos detalhes. Mas eu quero continuar o raciocínio. Nós precisamos entender que Jesus foi o servo sofredor, que passou pelas piores torturas, humilhações, foi condenado injustamente, e foi como um cordeiro para o matadouro, deu a sua vida por nós. A gente precisa entender isso. Então era necessário que ele passasse por todos esses sofrimentos. Mas ao terceiro dia, nesse mesmo dia, a caminho de Emaús, ele aparece para os discípulos vivo. Ele conversa com os discípulos. Ele se revela para os discípulos: eu estou vivo. Esse é o maior triunfo da história. Isso é a coisa mais importante da história, da humanidade. Não tem nada mais importante do que isso.
Jesus Cristo ressuscitou, vencendo a morte, nos libertando dos nossos pecados, nos redimiu, nos curou, preencheu o nosso vazio. Ele quer preencher o teu vazio se você ainda sente vazio. Ele nos conectou novamente com o Pai. O que Jesus ensina para os 2 discípulos, que ele chama de tolos, por não acreditarem, por não entenderem a palavra, é exatamente isso. Desde os escritos de Moisés e os profetas, ele mostra o que diz a respeito dele na palavra. São tantas profecias, eu li uma de Isaías 53. O Velho Testamento está recheado de profecias sobre Jesus, e tudo aconteceu exatamente como está escrito, como os profetas escreveram, como Moisés escreveu. Desde lá de Gênesis 3,15, onde é anunciado a primeira vez o Evangelho, aconteceu tudo, exatamente como está escrito. Mas até então, os discípulos não haviam reconhecido Jesus. Porém, quando eles sentam à mesa, Jesus dá graças, parte o pão, os olhos deles se abrem, e eles reconhecem que Jesus está diante deles. Esse partir do pão é o mesmo gesto lá da multiplicação dos pães. Lembram disso? Que ele multiplica os peixes e os pães. Ele pega o pão, ele dá graças, parte o pão e reparte entre todos. É o mesmo gesto que Jesus faz na ceia. Ele ensina os discípulos a fazer o mesmo. É o que a gente celebra quando a gente faz a ceia na igreja. Esse é o mesmo gesto. Jesus pega o pão, reparte, distribui e diz: façam isso em memória de mim. Esse mesmo gesto é o que ele fez na cruz. Ele pega o seu próprio corpo, ele entrega a sua vida na cruz. Ele é repartido para que a gente tenha vida e vida eterna. E ele é distribuído. E isso é mais do que suficiente para o perdão dos nossos pecados. Então naquela cruz o Senhor foi partido. O pão da vida foi partido. É nesse gesto que os olhos dos discípulos são abertos. E eles conseguem enxergar quem Jesus é. Jesus se entregou por nós. Ele entregou a vida dele para que a gente pudesse ter vida. E eu quero concluir dizendo que Jesus se entregou por você. E nessa noite ele está aqui. A gente tem o privilégio de viver e conhecer a palavra de Deus. Às vezes a gente culpa e fala: nossa, mas esses discípulos andaram com Jesus e não conseguia reconhecer. A gente fala mal dos discípulos. Eles não eram nem convertidos, como pode? Andaram 3 anos com Jesus e não entendia que Jesus era o Messias. De fato, como assim? É fácil dizer quando a gente tem toda a Escritura em mãos. É fácil dizer quando a gente pode comparar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, como a gente pode comparar a história e os fatos verídicos de que Jesus existe. Mas é muito mais do que entender e conhecer. O Espírito Santo de Deus quer fazer uma obra na tua vida. Isso aqui é o Evangelho do Senhor, é a boa notícia. Evangelho significa boa notícia, e a boa notícia é que Ele está aqui e que Ele está vivo. E que Ele quer fazer uma obra na sua vida. Ele se entregou por você. E se você sentiu o seu coração aquecer na exposição da palavra, é porque Ele tem uma obra guardada para você. É porque Ele quer te salvar. É porque o Espírito Santo quer abrir os seus olhos espirituais para que você possa enxergar o que realmente importa. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero orar primeiro por aqueles que querem conhecer mais de Jesus. Se você quer conhecer mais de Jesus, se você entendeu essa palavra e você está sentindo o seu coração
alguma coisa, é porque Ele quer se revelar para você. E nessa noite Ele se revela como Senhor e Salvador da sua vida. Nessa noite Ele se revela como Deus, como o Cordeiro Santo de Deus que veio ao mundo e deu a sua vida por você. Eu quero orar por você, Senhor Deus, nesse momento, encontre esses corações, ó Pai. Os corações que às vezes entraram aqui sem muita expectativa, sem saber o que ia acontecer, mas que estão aqui porque o Senhor trouxe aqui. O Senhor trouxe cada um aqui, Senhor. E nesse momento eu quero pedir que o Senhor possa encontrar, Senhor. Preencha o vazio, preencha esses corações com a Tua presença, Senhor. Que essas pessoas não saiam daqui da mesma forma, mas que elas possam decidir a seguir ao Senhor, a ser discípulos do Senhor, que entendem a palavra do Senhor, a revelação do Senhor e quem o Senhor é. Em nome de Jesus, Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas, a família dessas pessoas, o momento que elas estão vivendo, o futuro delas. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o Senhor que muda histórias. O Senhor é o Senhor que muda vidas. E nesse momento eu quero pedir, transforma essas vidas como o Senhor tem transformado as nossas, em nome de Jesus. Senhor, eu também quero orar por aqueles que entenderam que precisam se reconciliar com o Senhor, que muitas vezes estão andando próximos do Senhor, mas não estão reconhecendo. Muitas vezes estão vivendo o dia a dia, deixando o Senhor de lado, tirando o Senhor do centro, da prioridade, daquilo que realmente importa, vivendo a vida como se fosse independente, como se fosse algo que está no domínio das próprias mãos humanas. Mas Deus, nesse momento eu quero pedir que cada um aqui possa se reconciliar com o Senhor. Então, se você sentiu nesse coração, no seu coração, que você precisa estar mais próximo do Senhor, da presença dEle, buscar mais, ler mais a palavra, ora ao Senhor nesse momento, fala: Senhor, eu me arrependo, Deus, eu me arrependo, eu quero estar diante do Senhor todos os dias, eu sei que o Senhor está presente, mas eu tenho sido indiferente, me perdoa em nome de Jesus. Assim eu oro, Deus, por essa igreja, Deus, para que o Senhor esteja abençoando cada vez mais, para que possamos estar, Senhor, com os olhos abertos, com os olhos espirituais abertos, que a gente possa enxergar as necessidades um do outro, os invisíveis, aqueles que precisam do Senhor, os nossos próximos, que o Senhor tem colocado todos os dias, Deus. Nos dê essa sensibilidade, para que a gente possa levar a Tua mensagem, a revelação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode ficar de pé.